Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Rapaz, deu Manchester City. Manchester conseguiu aí mais um título, né, que ele não tinha. Conseguiu a Champions League e agora também conseguiu o Mundial de Clubes. Falar um pouquinho do jogo, né? O Manchester sempre procurando essa marcação sob pressão, né? Se perde pressiona a todo momento. O Fluminense tentando se desvencilhar, mas em menos de um minuto, uma saída de bola do Fluminense, onde até umas palavras bem bacanas do jogador, do ex-jogador, né? Felipe Luiz, ele fala, né, que lá na Europa, quando você tem 8 jogadores ou mais em um setor de campo, simplesmente na lateral, você perde a bola, provavelmente na Europa é gol. E foi o que aconteceu. Nessa saída de bola do Fluminense, o Fluminense estava encurralado, por que pareça, o Marcelo, ele erra, né, um passe ali, e a bola sobra no pé do jogador do Manchester City, ele dá uma belíssima chapada, um belíssimo chute naquele momento. Para mim, é um lance muito rápido, mas eu vejo que o Fábio ainda toca nessa bola, e o Júlio Álvares consegue fazer o gol, né, o primeiro gol, e depois o Fluminense mesmo assim conseguiu fazer a marcação sob pressão, muitas das vezes em cima da equipe do Manchester City. Por incrível que pareça, me impressionou bastante, foi o chutão, né, de bola que houve, muitas das vezes, da equipe do Manchester City, os primeiros 30 minutos do primeiro tempo, uma marcação um pouco mais forte da equipe do Fluminense, já que então estava um pouquinho mais com ritmo de jogo, um pouquinho menos cansado, né, pela movimentação da equipe do City. O City às vezes estava chutando essa bola e depois fazendo perde-pressiona, uma saída de bola ali, numa bola bem trabalhada, na verdade, da equipe do Manchester City, naquele momento, a bola bem encaixada ali entre o lateral e o zagueiro, quando o André dá o bote errado, né, ali nas costas. O que acontece? Uma bola cruzada, a bola desvia no Nino e é gol do Manchester City, segundo gol, né, vai para o segundo tempo. Aí sim, o Fluminense sente um pouquinho esse posse de bola do Manchester City. O Fluminense não consegue trocar muitos passes, na verdade, simplesmente na parte ofensiva. Na parte defensiva ele consegue muitas das vezes saindo, mas quando vai para a parte de criação, o Fluminense não conseguiu ter êxito, né? E não conseguiu também botar em prática tudo que foi pensado. Querendo ou não, o Manchester City é um outro patamar, um outro time, né, da Europa, uma equipe muito bem treinada pelo seu treinador Pep Guardiola, e o Fluminense para mim cai de pé. Muitas pessoas podem falar, mas o Fluminense perdeu, foi visto. Não, acho que muitas das vezes no futebol a gente também tem que entender que existe uma superioridade, e foi o que aconteceu da equipe do Manchester City. Já era esperado. O que a gente esperava mesmo era o Fluminense bater de frente em alguma das situações. Conseguiu, poucas, mas conseguiu. Mas parabéns ao Fluminense, parabéns ao Diniz, né, que ele consiga manter o seu pensamento, o seu trabalho, essa posse de bola. Algumas das vezes é um pouco perigosa, certo? Por você pegar algumas equipes muito qualificadas, mas eu vejo que o Fluminense teve um ano brilhante do ano de 2023, né, disputou Libertadores, campeão, conseguiu para a final do Mundial de Clubes. Aí você pega o Manchester City, que é um baita de uma equipe que estava querendo também esse título, já que não tinha, né? Então, parabéns ao Fluminense pelo ano de 2023. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilha, baixando o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, hora de faturar. Esporte da sorte, meu amor, nosso amor, esporte da sorte, pessoal. Ó, é muito mais que bet. Enfim, a Superliga voltou. Meu Deus, depois daqueles casos em 2021, em abril, daquelas revoltas das torcidas do Big Six lá da Inglaterra, de times italianos como Juventus, Milan e Inter de Milão, lá também na Espanha, revolta até de torcedores do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid. A Superliga voltou e tem aqueles dois de novo. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e o presidente do Barcelona, Juan Laporta. Então, cara, dessa vez em um formato diferente, respeitando as ligas nacionais. E aliás, vou falar para vocês,
tem tudo para dar certo se bobear. Porque lá no Tribunal de Justiça lá da Europa, da União Europeia, eles deram sinal verde, dizendo que é monopólio da FIFA e da UEFA eles proibirem outras entidades de fazerem um campeonato. Ou seja, terceiros como Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Chelsea, Manchester City, Manchester United podem fazer sua própria liga de elite. E esse formato aqui é bem diferente. Aquele tinha 12 equipes que ficariam sempre, que era os times do Big Six da Inglaterra, os 3 maiores da Espanha e os 3 maiores da Itália. Dessa vez é bem diferente. São 64 equipes disputando 3 campeonatos. Na Liga de Elite, como se fosse a Champions League, vão disputar 16. Os 16 melhores lá do ranking e também vai ter tipo se fosse a Europa League, também com 16, que é a tal da Liga Gold. E também vai ter meio que a Conference League com 32 equipes. E lembrando, vai ser tipo fase de grupos. Basicamente a gente vai ter grupos de 8 equipes. Ou seja, na Liga Star, que é tipo se fosse a Champions, só vai ter apenas dois grupos. Também a mesma coisa na Liga Gold, que é tipo se fosse a Europa League. Enquanto lá na Conference League eu tô dizendo a Liga Blue. Basicamente vai ter 4 grupos de 8 times. E cada time vai jogar 14 jogos, ou seja, 7 fora e 7 dentro de sua casa. É bem interessante. Também vai ter rebaixamentos e acesso. Vamos dar um exemplo. O Arsenal está na Europa League, que é a Liga Gold, e fez uma ótima campanha, foi parar na final e conseguiu seu acesso. Enquanto o Real Madrid jogou muito mal, perdeu todos os seus jogos, foi o último considerando os 2 grupos e acabou sendo rebaixado. Ou seja, Arsenal pega a colocação do Real Madrid. Vamos dar outro exemplo. Se o Real Madrid for muito bem, chegar na final, ser campeão e etc. da Liga Star, mas na La Liga for muito mal, não tem isso. Ele vai continuar jogando. Por outro lado, é meio que injusto, na minha opinião. Mesmo que na Champions o campeão seja a mesma coisa. Mas, exemplo, o vice da Champions não teria isso. Já o vice dessa Superliga Europeia nova é bem diferente. Mesmo se ele for vice e no campeonato dele ele ficar em 20º, último lugar, ele vai continuar jogando na Superliga. E também tem outras 2 pautas aqui que também é muito interessante. São jogos no meio da semana. Ou seja, para não interferir na Liga Nacional. Diferente daquela ideia de 2021, que era para matar as ligas nacionais e só ter esse campeonato elitista. E também outra notícia interessante é que esses jogos serão todos exibidos de graça. A gente não sabe aonde. Exemplo, pode ser aqui mesmo no YouTube, pode ser em TV aberta, pode ser em parceria com algum streaming, mas esse streaming com sinal aberto. E agora, bora aprofundar mais um pouquinho sobre esse mata-mata. A gente já sabe que são 8 equipes em cada um de 2 grupos, ou seja, 8 equipes em um, 8 equipes em outro, formando 16 equipes. Então, assim, as 4 melhores de cada grupo vão avançar, ou seja, 8 para o mata-mata, onde será definido o campeão de cada divisão. Também haverá um sistema de rebaixamento e acesso entre essas ligas. Como eu já falei, as equipes podem se classificar para a Liga Azul de acordo com o desempenho do campeonato nacional, ou seja, a 3ª divisão, tipo se fosse a Série C. Vamos supor que 8 equipes foram muito mal, tipo se fosse na Conference League, na Liga Azul, enquanto no campeonato nacional a Real Sociedad foi muito bem, foi campeã da La Liga e não estava em nenhuma das 3 competições. Agora ela vai pegar a vaga, sei lá, do Shakhtar Donetsk. Essa competição também seria tipo a Champions, começando em setembro e terminando em abril. Mas agora nessas últimas Champions tá acabando em maio. A última acabou mesmo em junho, dia 10 de junho, que foi a final entre City e a Inter de Milão. E como eu falei, os jogos serão no meio de semana, que não vai atrapalhar
os jogos da Liga Nacional. E já tá dando muita polêmica. Veio que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, disse: é estranho o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, falar da Superliga com os troféus da Champions atrás. Ele está se referindo ao vídeo que a equipe do Real Madrid postou nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e etc. Que Florentino Pérez, ele fala mais um pouquinho como será essa Superliga. Basicamente o que eu acabei de resumir. E só passando para avisar, viu? Muitos times rejeitaram a Superliga. A maioria. Por enquanto, só tem Barcelona e Real Madrid, e o Napoli disse que poderia conversar para ver se entrava nesse plano da Superliga. Eu acho isso daí muito estranho, pô, porque a maioria, todos os clubes da Premier League rejeitaram. A maioria dos times da Itália também rejeitaram, por enquanto só o Napoli não, que estava aberto a conversar. Na Espanha, só Real Madrid e Barcelona que querem, enquanto Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, Valência, Real Sociedad, Sevilha não concordam também. Em Portugal a mesma coisa, Benfica não concorda, Porto não concorda, Sporting não concorda, Braga não concorda. Basicamente é assim, é uma disputa entre UEFA, FIFA, a maioria de todos os times da Europa contra Real Madrid, Barcelona e Napoli também podendo aderir. É basicamente uma batalha entre duas equipes muito poderosas, que é Real Madrid e Barcelona, contra todo o resto. E é como diz essa informação aqui, por enquanto não existem clubes suficientes para participar da Superliga, porque não há mesmo. Não tem como nem para a Liga Star, que tem 16 equipes. Por enquanto só tem 3. E sei não, hein? Vai ser muito difícil achar mais equipes. Porque todas da Premier League não concordam, que é a maior competição de clubes do mundo, que tem Manchester City, atual campeão da Champions, Liverpool, que ganhou a Champions em 2019, Chelsea, que é campeão da Champions em 2021 e 2012, Manchester United, que é tricampeão também da Champions, e etc. Tudo times muito poderosos. Também a mesma coisa na Itália. Juventus não concorda por enquanto. Inter de Milão também não concorda por enquanto. O segundo maior campeão da Champions, Milan, também não concorda. E muito mais. Mas é bom falar. Real Madrid e Barcelona, na minha opinião, são as duas equipes mais poderosas de toda a Europa e de todo o mundo. O que esses querem de poder é imaginável. O que esses querem de torcedor também é imaginável, cara. São com certeza as duas equipes mais populares do mundo. E a UEFA tava parando pra pensar: meu irmão, Real Madrid, uma equipe muito poderosa, e o Barcelona querem voltar para esse formato de fase de grupos, junto também com o Napoli, e pode ser, claro, que entre outras equipes. Como foi em 2021, pode acontecer ao contrário. No começo, todo o Big Six da Premier League estava concordando. Enquanto uma semana, dias depois, os caras foram lá, fizeram uma nota no Instagram, no Twitter e etc. Porque também foram muito pressionados. E depois disseram que era contra. E a UEFA, vendo esse novo formato da Superliga, viu: meu irmão, eles querem voltar para esse tipo da fase de grupos. Pode ser que a gente vá abandonar esse formato que a gente estava tudo pensando já fazia um tempo, por causa que eles estavam chorando em 2021, mas pode ser que eles mudam de novo e continuam do jeito que era. Ou seja, continuar com esse formato de 32 equipes em 8 grupos, passando as duas primeiras. Sinceramente, eu prefiro esse formato mesmo. Cara, Real Madrid e Barcelona são duas equipes muito poderosas. O que eles falam, o que eles fazem, repercute mundialmente. Vê agora, até a justiça entrou no meio. E a justiça está concordando com a Superliga, está dizendo que é monopólio da FIFA e Eurocopa fazerem uma nova liga de terceiros. Ou seja, tudo indica que a Superliga pode acontecer. Mas é bem como eu disse várias vezes. Depende de
quantos times vão jogar. Por enquanto só tem 3. Real Madrid, Barcelona e o Napoli que pode entrar. Esse foi o vídeo. Se você ficou até aqui, eu lhe agradeço. Valeu, fui.